Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em Lucas 19. Quem está feliz hoje em Jesus? Amém. Glória a Deus. E enquanto os irmãos abrem Lucas 19, quero cumprimentar também os irmãos que estão assistindo em casa. E pedir também para que, como o irmão Jefferson falou, compartilhem. Não para mim aparecer, mas que pessoas sejam alcançadas, né? Que nós possamos diminuir e que Jesus possa crescer em nós. Amém? Estou muito feliz, estou grata por essa rica oportunidade de falar da palavra de Deus, falar desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que mudou a minha vida, que mudou a vida de vocês e que vai continuar mudando a vida de todos aqueles que buscarem. Amém? A palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, soberano, digno e eterno justo, nosso Pai. Neste momento, Senhor, nos colocamos, Pai, na Tua presença. Primeiramente, Deus, para Te louvar, Te engrandecer, porque só Tu és santo, digno, justo e honrado, Pai, de receber toda a honra e toda a glória. Só Tu, Senhor, és santo. E nesta noite, Senhor, eu venho Te pedir, Pai, que nós diminuamos, Pai, e que o Senhor cresça em nossas vidas, Pai. Que através dessa palavra o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Pai, essa palavra, Deus. Abre, Senhor, os corações, Pai. Tem misericórdia, Pai, do Teu povo, Pai. Que nesta noite nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, cheio, Pai, da Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Zaqueu. Então, hoje nós vamos falar, Deus me deu essa palavra para nós falarmos da salvação, né? Nós precisamos entender o que Deus quer para nossas vidas. E através da vida de Zaqueu, a gente vai tentar ministrar essa palavra para que nós possamos aprender juntos, que ela seja ministrada. Essa palavra não é para mim, não é só para mim, não é só para vocês, ela é para todos nós, né? Então, Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. E naquela época, os judeus não gostavam muito dele, porque como ele era publicano e cobrava impostos, ele era um cara ruim, né? E ali no capítulo 2, que ele fala: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então ele era o cara, né? E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então aqui, o que eu aprendo nessa passagem?
Nessa passagem ali do verso 3, eu entendo que ele se refere ao pecado, às coisas que aconteciam para se atrapalhar. Zaqueu, ele ouviu que Jesus ia passar por ali e ele sentiu no coração, porque Deus tocou no coração dele, porque ele precisava ver Jesus. E no capítulo 4, ele vai dizer, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Sicômoro era uma figueira brava, diz em outras versões. Então, ele subiu na árvore para ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui me chama a atenção que Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus. Mas só que quem vê ele é Jesus. Jesus avista ele lá em cima da árvore, né? E eu penso assim, que o pecador, para chegar até Deus hoje, as pessoas usam de métodos fora daquilo que está na palavra. As pessoas buscam catolicismo, as pessoas buscam espiritismo, as pessoas buscam candomblé e tantas outras coisas para chegar até Deus. Porque todos nós somos pecadores, né? Somos eternos pecadores. E as pessoas sentem essa falta de Deus, essa falta de Jesus em suas vidas. E eles procuram. Só que, infelizmente, muitas vezes, a maioria das vezes, procuram em lugares errados, né? Eles tentam a chegar a Deus, mas de uma forma errada. E a única forma que nós temos de chegar a Deus é pelo seu Filho. O único mediador entre Deus e o homem é o seu Filho, Cristo Jesus, né? Fico triste porque muitas vezes pessoas que se dizem crentes, que estão dentro das igrejas, tentam se achegar a Deus de formas erradas, buscando coisas erradas, ouvindo horóscopo, indo ler cartas, entendeu? E não adianta. O único mediador entre Deus e o homem é Cristo Jesus. Então, se nós não buscarmos esse Jesus, para nós chegar até Deus, não adianta, nós não vamos conseguir. Então, a salvação está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não podemos esquecer disso. No 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aqui também, o que eu entendo? Zaqueu desce depressa. Quando Jesus manda Zaqueu descer depressa, é como que se nós fôssemos Zaqueus e tivéssemos que descer dessa árvore, aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Abandonar tudo aquilo que está sendo feito errado em nossas vidas. Porque nós somos salvos quando nós temos um encontro com Jesus. Muitas pessoas acham que por deixar, eu deixei de fumar, sou crente, estou salvo. Mas eu me batizei, eu desci as águas, estou salvo. Não. A salvação é quando nós se arrependermos verdadeiramente de coração. Aí sim nós vamos ser salvos. Então Zaqueu, ele desceu depressa com alegria, porque ele se arrependeu. Se ele cobrava os impostos, cobrava errado, ele foi tocado. Não podemos esquecer, a gente às vezes ouve, a gente falava, eu aceitei Jesus. Não, nós não aceitamos Jesus. Jesus que nos escolhe. Zaqueu subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Mas antes dele ver Jesus, Jesus viu ele. E disse, desça,
Desça que hoje eu vou estar em sua casa. Me convém estar na tua casa. Então, Jesus está dizendo, desça, está dizendo para nós, Zaqueus, desça dessa árvore. Desça porque eu quero hoje entrar na sua casa. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos a casa, Jesus vai entrar. Se nós não abrirmos, ele não vai entrar. Jesus, ele não invade a vida de ninguém, né? Ele quer entrar, mas nós temos que querer. Então, não existe aceitar Jesus, é Jesus que nos aceita, entendeu? Somos salvos quando temos o encontro com Jesus, de coração arrependido. O Espírito Santo que nos convence e nos transforma. Muitas vezes a gente leva a palavra, a gente prega a palavra, a gente meio que enfia a goela abaixo, né? Eu gosto de falar de mim, não sou mais santa do que ninguém, o único santo é o Senhor, mas nós temos que procurar cada dia mais sermos santos, procurar a santidade. Eu digo isso porque a gente ensina, a gente explica, daí as pessoas vêm, descem as águas, você pensa que a pessoa está salvo, está convertido, mas daqui a pouco a pessoa está lá no mundo lá fora, daqui a pouco a pessoa está fazendo coisa errada. Essa pessoa é salva? Ela tem a salvação? Não, ela não tem a salvação, porque para ter a salvação nós temos que arrepender de coração. Parei de fumar, estou salvo? Não, não estou salvo. O arrependimento do fundo do coração. Então Zaqueu, ele desce depressa e ele desce com alegria. Nós temos que abandonar tudo. Os credos, as religiões, abandonar tudo aquilo que leva para o mundo. A fé em obras, abandonar o pecado, tudo aquilo que é sujo, as coisas do mundo. Então, para nós sermos salvos, nós temos que abandonar o mundo, tirar o mundo de dentro de nós. Aí aqui eu faço uma pergunta. Quer ser salvo? Você é salvo? Será? Vocês nunca fizeram essa pergunta para vocês? Eu já fiz. Será que eu sou salva? Eu já me fiz essa pergunta. Para você ser salvo, como eu falei, abandone toda a imundície de sua vida. Como Jesus fala para Zaqueu, desça daí. Desça desse mundo pecaminoso. Desça. No verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então o povo se revoltou, porque ele era um cara que cobrava imposto, cobrava mais, e de repente Jesus manda ele descer daquela árvore, porque ele queria se hospedar. Ele disse, me convém que hoje eu entre em sua casa. Então o povo murmurou, eles não aceitaram, os judeus não gostaram. E entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você veja que Zaqueu, ele se arrependeu de todo o coração. Ele se arrependeu, ele foi tocado pelo Espírito Santo naquela hora, e na cabeça dele ele sabia que ele estava cobrando errado, então ele disse, aquele que eu tirei dele, eu quero restituir 4 vezes mais. Então, Zaqueu desceu com alegria, arrependido e com fé. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos arrepender de todo o coração, com alegria, e nós termos fé e crer que Jesus é o único e o nosso suficiente Salvador. Em Efésios vai falar que nós somos salvos pela graça e pela fé. Então, não é pelas obras, não é pelo aquilo que nós fazemos. Zaqueu creu, confiou verdadeiramente. Ele foi, nesse momento, justificado por Jesus. Foi quando ele se arrependeu, ele depositou em Jesus tudo aquilo que ele tinha feito de errado até ali. O Filho do Homem,
que é Jesus, ele não veio chamar os justos, mas todos os pecadores. A Bíblia é clara nisso, né? Então, aquele que já conhece a palavra, aquele que já sabe que já está salvo, esse já é de Jesus. Jesus quer aquele tortinho, aquele vizinho que te incomoda, aquele cara que não te dá sossego, né? A gente sempre comenta com as irmãs lá no trabalho que é fácil você amar, é fácil você amar uma pessoa que te faz bem, que te empresta dinheiro, que está ali para tudo, mas e você amar aquele que te cutuca, aquele que te fica te devendo, aquele que, né, que te atrapalha? Não é fácil, mas nós temos que amar os inimigos. Caso contrário, não somos salvos, porque se nós não conseguir amar essas pessoas, o nosso coração não está arrependido de todo o coração, ele não está. Jesus quer se hospedar na sua casa, na minha casa, né? Vocês vejam que ali um pouquinho para trás dessa palavra, ele vai falar também do cego lá de Jericó. E Jesus pergunta para ele, né? Que queres que eu te faça? Aí o cego fala, horas, que eu volte a ver. Então Jesus, como eu falei, ele não invade a vida de ninguém. Nós temos que abrir a porta para ele, entendeu? Então, o que queres que eu te faça? Jesus está te perguntando nessa noite. O que vocês querem que ele faça? Ali no 8, como eu já li, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, como ter certeza que você foi justificado? Qual a evidência? Porque naquela hora que Zaqueu desceu, se arrependeu de coração, ele foi justificado, né? Qual a evidência? Pela fé somos justificados, pela fé em Jesus. Aí nós vamos ser regenerados, quando nós se arrepender de todo o coração, verdadeiramente nós vamos ser justificados por Cristo, e daí nós vamos ser regenerados, e isso é a obra do Espírito Santo. Por isso a palavra diz, apenas pregue, quem faz a obra sou eu, o Espírito Santo. Como eu falei, às vezes a gente tenta empurrar a goela abaixo e não adianta. Então, planta a sementinha. Se falou de Jesus, você contou a história da salvação, amém. Um dia, na hora certa, o Senhor vai chamar, o Senhor vai tocar essa pessoa. Quando você, outra forma, como que você vai ser regenerado? Você ouvindo a palavra, a pregação do puro evangelho. A palavra verdadeira, aquele evangelho reto, esse evangelho aqui, ó, esse que está aqui, verdadeiramente. Hoje a gente vê muitas igrejas cheias, a gente vê muitas igrejas vazias. Eu fico triste porque, geralmente, quando a palavra é pregada verdadeiramente, ela pega, aí as pessoas não querem ouvir. Eles querem a palavra boa, mas nem sempre é tudo bom na nossa vida. A Bíblia diz que não seria fácil, que teríamos lutas. Mas se nós caminharmos no caminho reto, buscar a Jesus todos os dias, nós sendo fiéis no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso vestir, nós somos salvos. E nós estamos com Jesus, não tem do que nós termos medos. Amém? E quando vocês forem regenerados pelo Espírito Santo de Deus, aí vem a parte boa. A força maravilhosa de Deus te transforma a nossa vida. Tudo aquilo que você fazia de errado, você não faz mais. Você nasce de novo. É desse nascimento que eu estou falando. Nascer de novo não é entrar ali, se molhar e sair, pronto, eu estou salvo. Não, não está. De coração, de alma, de espírito, nós temos que nascer de novo. Ser transformado. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Aí nós vamos estar caminhando para a santidade. A Bíblia diz que só há um santo.
o Senhor Jesus. Mas nós temos que procurar sermos o mais possível, caminhar para a santidade. Vejamos que Jesus quis ficar em sua casa. Então, assim como Jesus quis ficar com Zaqueu, Ele quer ficar com cada um de nós. Mas nós temos que abrir a porta para Ele entrar. Porta do nosso coração. Aqui. Como eu sei se eu estou salvo? Como que eu sei se eu desci da árvore como Zaqueu? Como que eu sei se Jesus entrou na minha casa? É bem simples. É pela nossa conduta que nós sabemos, pelo nosso viver. Você vê, quando você vê uma pessoa salva, você pode nunca ter visto ela antes. Através das atitudes dela, se você conversar 3 minutinhos com ela, no mínimo, você já percebe que a pessoa é cristã, que ela conhece a palavra. Santidade. Tudo que fazia de errado não faço mais. Vida nova. Eu sou santa? Não. Você é santo? Não. Somos eternos pecadores. A Bíblia diz que todo dia nós pecamos. Mas a atitude de Zaqueu, a regeneração, é deixar de fazer tudo aquilo que nós fazia de errados. A essência do homem é pecaminosa. O homem peca todo dia. Mas nem por isso... eu costumo dizer também que pelos frutos, Mateus 7 diz, pelos frutos conheceremos o caminho da salvação, pelos frutos de cada um, né? O Filho do Homem, que é Jesus, ele está aqui e ele quer te regenerar. Depois da regeneração vem a santidade, a separação. Aí quando vem esse processo que você se arrependeu-se de todo o coração, que você aceitou Jesus, que você decidiu mudar de vida, que você deixou de fazer as coisas erradas, você foi regenerado. Então vem a santidade. Você é separado do mundo. Você foi separado do pecado. Se isso não aconteceu com você, você não é salvo. Aí eu quero deixar uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? O que fazer? Então, que nós possamos nesta noite ser Zaqueu. Aquele que sentiu no coração, que está com qualquer falha. Ah, mas pastor, mas eu não sou salvo, pastor. É só você que pode responder para você, né? Ninguém está julgando ninguém, mas precisamos ter essa certeza de que somos salvos sim. Caminhando para a santidade, cada dia mais, no nosso dia a dia, na nossa convivência, buscando a Deus de todo o coração, levantando na madrugada para orar. Eu disse, é tão difícil, às vezes eu brinco com meu esposo, que eu mato 5 leões por dia. Às vezes a gente até sonha, esse dia eu brinquei com ele que eu sonhei umas coisas bem loucas lá, disse, amor, não chega às lutas que a gente tem de dia, ainda sonhando. Chamei pelo sangue de Jesus dormindo. Glória a Deus, acordei com os cabelos em pé, porém feliz que até em sonho, então o inimigo ele está ao nosso derredor, bravando, esperando uma brecha, né, para nos derrotar. Mas ele é um derrotado, né? Somos gratos a Deus pelo que temos, pelo que somos. Graças a Deus, estou aqui, temente a Deus, né? Feliz com essa rica oportunidade de falar desse Jesus, porque eu gosto de falar, mas quando é de Jesus eu gosto mais. Minhas funcionárias lá, às vezes, ficam com as orelhas vermelhas, porque eu não dou trégua. É 2 e 3, eu estou pregando, eu estou falando. Pessoas têm se convertido, muitas vezes você ministra a palavra para uma pessoa, Deus usa essa palavra para consertar outra. Então a palavra se renova a cada dia e Deus sabe, de cada coração, Deus sabe. Deus me deu essa palavra hoje é porque alguém está precisando. Ela pode ser até para mim. Amém, irmãos? Então, que nós possamos nessa noite, você que está assistindo em casa também, vamos descer dessa árvore. Vamos descer dessa árvore, vamos se arrepender
de todo o coração. Vamos fazer como Zaqueu, que nós possamos nessa noite ser Zaqueu. Amém? Vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus. Soberano Deus, Pai eterno, digno e justo, nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade, Pai. Que essa palavra, Senhor, que foi plantada hoje aqui, Senhor, que ela venha nascer nesses corações que ouviram, Pai. Que elas possam passar ela para frente, Senhor, e que nós possamos ganhar vidas, Pai. E aqueles, Paizinho querido, que por algum motivo ou outro, Pai, estão com essa dúvida, Pai, da salvação, Pai. Que o Senhor possa derramar do Teu Santo Espírito, Pai, sobre todas elas, sobre cada coração, Pai. Que nós possamos viver em santidade, Senhor, cada dia mais. Porque somos pecadores todos os dias, Pai. Mas sabemos que contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Nós oramos agradecidos, Senhor. Abençoa Deus a todos que estão aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão assistindo, Pai. Abençoa a nossa volta para casa, Pai. Mas com a certeza, Deus, sempre, que o Senhor até aqui tem nos mantido, que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estamos contigo, Senhor, estamos às suas ordens, Pai, esperando, Senhor, que o Senhor venha nos buscar, Pai. Esta certeza que temos, Pai, que um dia encontraremos contigo, Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor está nos guardando a cada dia, Pai. Nós te glorificamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.